Olá, boa noite a todos. Hoje, sábado, 13 de agosto, né? Muita alegria novamente, eu sempre falo isso, mas é mesmo muita alegria estar aqui com vocês. Mais um Gotas de Luz, né? É uma oportunidade ímpar, cada dia esse nosso reencontro aqui. Muito feliz de estar aqui. E sábado é um dia, né, que a gente tá aí de folga, muitas pessoas que trabalham no cabelo, gente. É um dia de folga, é um dia de descanso, é um dia de reunião da família, né, que a gente tem essa oportunidade. Então eu espero, né, que o amor do nosso Pai possa envolver a cada um de vocês, a todos que fazem parte dessa família FEX, né? Que é a família Fraternidade Espírita Chico Xavier. Nossa gratidão por todos os dias a gente poder estar aqui nesse Gotas de Luz, fazendo esse trabalho de forma tão simples, mas com muito amor, com muita alegria, sempre com o coração grato, porque a gente tem a esperança, né, de que essas gotas possam alcançar, né, um coração daquele que esteja necessitando, mas primeiro ele entra aqui no meu coração, sempre assim, trazendo sempre muito aprendizado, primeiro aqui para mim, que estou aqui falando para esses dois ouvidos que precisam muito dessas palavras. Então, assim, muita gratidão essa oportunidade, né? Hoje, eu acho que a gente nunca fez desse livro aqui. Esse livro, meu, tá todo espelancado, né, gente? Mas é o livro Religião dos Espíritos. Peraí, vamos com calma. Antes de entrar propriamente na mensagem do livro, eu queria falar para vocês os recadinhos iniciais que eu já ia pulando, né? A gente começou ontem uma campanha, a Turma do Bem. Dessa vez a gente não tá. Não, a campanha não é para nós da Fraternidade Espírita, né? Que a gente tem lá as famílias assistidas, mas a gente está fazendo uma campanha pedindo para aquelas pessoas que puderem doar pó de café e leite, que a gente está recolhendo, a gente está aceitando essas doações para o ancianato aqui da nossa cidade, Leopoldina, que é o Asilo Santo Antônio. Então, assim, a gente fez uma pesquisa para ver, para a gente não pedir, às vezes, chegar um monte de coisa que às vezes eles estão precisando de outras coisas. E assim, o que foi passado para nós, que é o item de maior necessidade no momento, é o pó de café e o leite. Então, a gente está fazendo uma campanha desses dois itens. Quem puder contribuir, for aqui da cidade, pode chamar a gente aqui no direct, que a gente vai na sua casa recolher, pegar o pó ou o leite, tá? De repente, se alguém de fora quiser, né, doar, a gente pode passar o Pix, e a gente depois compra e mostra a notinha para a pessoa, né, fotografa, porque a gente já começou a recolher ontem. Se Deus quiser, a gente vai conseguir aí uma quantidade boa para dar uma aliviada lá para eles, tá bom? Então, a gente começou essa campanha ontem. Quem puder, vai ser muito bem-vindo. Bom, a mensagem de hoje a gente tirou desse livro que é o Religião dos Espíritos. O livro chama Religião dos Espíritos. É um livro que foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E esse livro é um livro que foi tirado, né, das reuniões que acontecia lá na casa do Chico. Então, ele tirava as mensagens e relacionava a uma pergunta do livro dos Espíritos. Então, cada mensagem ela tem relação com uma pergunta do livro dos Espíritos. E é esse livro que a gente segue lá na Fraternidade, nas nossas reuniões de sexta-feira.
A gente tem a reunião pública de sexta-feira, mas a gente segue esse livro. Mas, então quer dizer que já começou, eu não posso ir? Não, porque as mensagens, cada mensagem ela não segue, não é um livro, né, contínuo, são mensagens. Então, ontem a Carol falou lá pra gente, e ela falou de uma mensagem que eu gostei muito, que é a mensagem número 36, que é o homem inteligente. Então eu resolvi fazer o Gotas de hoje com essa mensagem. Boa noite, Sandra! E a mensagem é pequena, mas muito assim, de uma profundidade muito grande. A mensagem diz assim: o homem inteligente. Reunião pública que aconteceu no dia 22 de maio de 1959 relaciona-se à questão número 592 do Livro dos Espíritos. A gente não vai entrar na questão porque o nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai se ater à mensagem que o Emmanuel trouxe pra gente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Então, nesse primeiro... A mensagem é curtinha, a mensagem é um parágrafo, mas nessa primeira frase, ele diz então que o homem não é aquele que calcula, mas é aquele que transfunde o raciocínio em emoção para compreender a sublimidade da vida. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Porque quando a gente pergunta, até a Carol fez essa pergunta para a gente lá ontem, toda vez que a gente pergunta assim, o que é um homem inteligente? Um homem no sentido humanidade. E aí a gente vai falar, né? Na nossa época de escola a gente falava assim, era aquele aluno que tirava as melhores notas, é aquele que faz os cálculos matemáticos assim, rápido, é aquele que, vamos supor, na vida profissional dele, ele consegue, através dos resultados, conseguir ascender mais rápido na sua carreira. E aí vai, então a gente sempre associa a inteligência da humanidade nesses parâmetros. Mas aí ele diz pra gente que inteligente é o homem que não é apenas aquele que calcula, esse sim, não apenas calcula, mas que transfunde o próprio raciocínio em emoção. Ou seja, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra. Ou seja, não só razão, mas emoção. Então é aquele que usa da razão, mas que traz para o coração e age na vida de forma a sublimá-la. Então é a pessoa sim, que tem um raciocínio, que às vezes tem um raciocínio, o pessoal de exatas tem muito disso, né? Um raciocínio lógico muito rápido. É aquela pessoa que age assim, quando ela tem que tomar uma atitude, ela raciocina de uma forma prudente, mas ela não fica só na razão, ela traz para o coração, ela usa a emoção também. E aí ele continua, podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Isso sempre é um ponto muito importante, porque tem até umas polêmicas que às vezes as pessoas falam, assim, outro dia mesmo eu vi isso num post. Ser espírita é muito difícil, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O espiritismo não proíbe nada a ninguém. Todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, a gente é que faz as nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, quando eu faço a minha escolha, eu tenho uma consequência. Então, assim, eu posso... fica parecendo quando a gente fala uma frase dessa, que é aquele que, apesar de senhorear as riquezas do mundo, abstém-se para viver com simplicidade. Então, fica parecendo que eu tenho que fazer voto de pobreza. Não, não é isso. Eu posso ter, né, nessa encarnação, nessa existência, uma condição financeira muito boa,
mas eu posso, ainda que eu tenha uma condição financeira excelente, levar a vida de uma forma simples. Simples não é simplicidade no vestir, não é simplicidade na casa que eu tenho, no carro que eu tenho, não é simplicidade do ser. Então eu posso ser uma pessoa financeiramente muito bem, vamos dizer, rica, ser uma pessoa rica financeiramente, materialmente, mas trazer a simplicidade, porque aí quando a gente consegue essa equação, a gente consegue o resultado de viver no muito, mas viver o ter, mas não ser. Eu vou ter a condição, né, financeira, mas eu não vou me escravizar por ela, sabendo que tudo me é emprestado, que nada me pertence. Me lembrei agora de uma história que eu estava ouvindo uma palestra e foi perguntado para um bispo, não é, mas é uma história verídica, um bispo, não sei, acho que estava nos Estados Unidos, e ele foi falar na Casa Branca. E aí ele falou, numa das frases dele, ele falou que nada nos pertence, tudo é empréstimo, que nós não temos nada. E aí o senador, um dos senadores, tem um nome, mas eu não me recordo agora, falou que ele tinha sim, aí ele falou, então eu vou desafiar o senhor, botou o bispo no avião dele e falou, esse avião é meu. Aí começou a andar, sobrevoou assim umas terras a perder de vista, falou, tudo isso é meu. Aí chegou num determinado local, ele falou assim como as mulheres escolhem os sapatos para combinar com as roupas, aí ele mostrou uma garagem lotada de carros e fez uma brincadeira assim, a minha mulher escolhe os carros de acordo com a roupa. Aí entrou na casa, vários empregados, ele falou, todos são meus empregados, toda essa casa é minha. Entrou pro escritório, pegou, tipo assim, a escritura daquilo, tudo que ele tinha e falou, tá aqui, ó, tudo no meu nome. Aí o bispo sabiamente olhou para ele, para esse senador e falou, então vamos aguardar. Depois dos 95, o senhor me disse, tudo é seu. E aí a gente fica mesmo a pensar. Ou seja, ele não posso ter isso tudo, ele podia ter isso tudo. Mas sabendo que tudo nos é dado por empréstimo e também com o objetivo, talvez, da gente ajudar o próximo. Então, que daqui nós não vamos levar nada. E aí ele continua. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Então, o homem inteligente é aquele que às vezes ele tem muita cultura e às vezes de uma intelectualidade, mas que ele com todo esse conhecimento, essa cultura, ele se aproxima daquele ignorante no sentido do desconhecimento para auxiliá-lo. E muitas vezes a pessoa que tem uma certa cultura, ela não quer nem conviver. Hoje a gente vê isso muito no mundo em que a gente vive. São as pessoas que conseguiram, né, diplomas, são doutores, mestres e não convive com a pessoa mais simples porque não tem assunto. E mais adiante a gente vai ver o que ele fala a respeito disso. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Então, dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Ou seja, muitas vezes é aquele que está num cargo de chefe, de patrão, que poderia usar toda a sua autoridade como meio de escravizar aqueles, são todos meus empregados, meus funcionários, e ele trabalha pelo prazer de servir. Então, assim, esse é o homem inteligente. E ele continua.
E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Ou seja, aquele que muitas vezes já conseguiu um certo grau evolutivo, mas tipo assim, já caminhou um pouco mais, já tem um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de conhecimento, e ele não pisa, vamos dizer assim, naquele que ainda não tem esse conhecimento. E a gente, às vezes, muitas vezes, nós mesmos, quando a gente já estudou um pouquinho da doutrina, já tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente cai nesses erros todos anteriores aqui. A gente já não quer mais conviver muito com o outro, porque, nossa, não é minha... não faz parte, né? Não tem afinidade comigo. Aí também a gente não quer conviver, não vou nem falar conviver, não quer ter contato, não tem um contato com uma pessoa que às vezes ainda está no vício, ainda tem costumes, né? Pouco positivo, porque a gente se julga superior. E aí ele mostra que o homem inteligente é aquele que, como diz, desce na sua evolução, não que ele vai retroagir, mas ele desce para ajudar aqueles sem, como diz, esfregar na cara dele a sua superioridade. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então é aquele que sabe, não é aquele que se julga melhor do que os outros e por isso muitas vezes se afasta, né? Eu já não preciso mais de conviver com certas situações. Não, é aquele, porque Jesus foi esse homem. Porque Jesus, ele teve para reencarnar no nosso planeta, ele teve que se apequenar, porque ele já estava em esferas muito superiores, ele se apequenou, fez esse planeta para nós, entregou esse planeta para nós, governa esse planeta, ele teve que vir aqui, né, encarnar, conviveu com aquelas pessoas, muitas vezes ignorante dos seus ensinamentos, soube ensinar sem humilhar, através do exemplo, através da sua vibração, da sua hierarquia moral, mas sem humilhar. Esse é o homem de bem, né? Então esse final assim, o homem inteligente segundo o padrão de Jesus é aquele que sendo grande sabe apequenar-se. Então muitas vezes a gente no próprio ambiente de trabalho, no próprio ambiente doméstico, né, na família, a gente tem aquela pessoa, né, como sempre a gente fala, que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que pensa diferente da gente, que muitas vezes a gente pode até achar que, né, que ele está agindo em erro, que a gente já sabe que o resultado não vai ser legal, mas a gente quer impor através da prepotência. E aí ele vai ensinar para nós que o homem de bem é aquele inteligente, é aquele que se apequena para ajudar o seu próximo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cláudio. Então, assim, eu tô falando hoje sobre a lição, Pedro, que a gente estudou lá na fraternidade ontem, que é o homem inteligente. Então, assim, o homem inteligente é esse. O homem inteligente não é só aquele que traz, né, os seus títulos de doutor, seus diplomas, não que isso não seja bem-vindo, tudo isso a gente tem que reconhecer, né, as pessoas que estudam, que se esforçam para conseguir atingir seus objetivos, então estudam, fazem seus cursos, conseguem as suas graduações, mas o homem inteligente é aquele que ele sabe. Paulo me veio agora na memória aqui, Paulo de Tarso,
ele se fazia grande para os grandes, pequeno para os mais simples. Ele soube entrar em Atenas, que é onde a cultura era uma cultura refinada, né, de Atenas. Então ele se fez grande em Atenas, porque ele já tinha essa cultura, né, porque ele era um senador romano, então ele tinha essa cultura, então para os atenienses ele falou de uma forma, mas para aquelas comunidades mais simples ele falou de maneira mais simples. Então é a gente, como diz, lidar conforme a situação. O homem inteligente, traduzindo e trazendo para a nossa linguagem, é aquele que tem jogo de cintura, que dança conforme a música. Então, se eu estou num ambiente, isso não é como diz, a pessoa tem várias máscaras. Não, eu estou num ambiente que exige um certo refinamento, onde eu posso utilizar a cultura aqui da terra, né? Todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado, em termos de estudo, né? Então a gente vai utilizar, vai falar para esse tipo de pessoa, mas que não vou me comportar nesses ambientes da forma conveniente a esse ambiente, mas que quando está naqueles lugares, naquelas comunidades, nas casas espíritas ou mesmo, né, em lugares mais simples, a gente sabe se apequenar, a gente sabe se comportar nesse mesmo lugar, sem humilhar, sem ofender, né? Porque muitas vezes se eu tenho uma cultura e eu chego no lugar e falo da maneira que eu estou acostumada a falar lá para aquelas pessoas com a graduação muito acima, eu vou acabar, primeiro, as pessoas não vão entender o que eu estou falando, e segundo, eu vou acabar às vezes humilhando essas pessoas. Então é a gente dançar, o homem inteligente é aquele que dança conforme a música. Então ele vai ajudar aquele irmão que precisa dele, servindo, ajudando, mas respeitando o tempo de cada um, porque cada um tem o seu tempo de amadurecimento, cada um tem a sua forma de viver, as suas peculiaridades, as suas, até mesmo, vamos dizer assim, seus costumes, né? Que às vezes a gente vai falar de regiões também, seus costumes. Então, que a gente entenda o que essa lição quis trazer para nós. Novamente, eu vou ler a última frase. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus. Aí é o padrão de Jesus. É aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão a Deus. Então é aquele que quer, que está crescendo, que está evoluindo, mas ele está levando os outros, respeitando o tempo de cada um, mas ele vai e vai arrebanhando os outros junto com ele. Esse é o homem de bem. Então, gente, eu queria agradecer mais essa oportunidade de estar aqui. Deixa eu ver, o Pedro Paulo colocou aqui. O homem de bem é o que sabe se rebaixar em luminosidade, em moral, em elevação espiritual, para lidar com todos aqueles que neste momento se encontram abaixo dele. Exatamente isso. É exatamente isso. Até porque nos é dado muitas vezes o conhecimento, como a gente recebe, todos nós que estamos estudando, às vezes a gente sempre ouve falar, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, a gente que está adquirindo esse conhecimento, não é para a gente adquirir o conhecimento para ostentar e para guardar aqui dentro. Não, é para eu conseguir ajudar o meu próximo, né? Para eu conseguir levar ele junto comigo rumo a Deus, né? Rumo às esferas superiores, rumo ao mundo melhor. Então a regeneração está aí, precisamos nos regenerar e ajudar os nossos irmãos a se regenerarem também. É uma tarefa fácil? Não. Impossível? Não também. Basta a gente saber respeitar e acolher cada situação. E na dúvida, sempre, Senhor, me dê entendimento para que eu possa entender o que o Senhor quer dizer para mim, o que o Senhor está querendo me mostrar. Simples assim. Então, gente, eu agradeço cada um de vocês mais uma vez. Desejo a todos um excelente final de semana,
Muita gratidão por estarem aqui comigo, por estarem aqui nesse trabalho junto com a gente. Que essa mensagem possa chegar sempre aos corações daqueles que necessitam, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.